800 a 1.000 reais com a escola privada de péssima qualidade. Se ela tem, então, sua família vai gastar pelo menos 300 a 500 reais, um plano de saúde mafioso, e ainda vai ter que comprar um carro, ou senão vai ter que gastar uma fortuna no seu transporte público. Ou seja, esses gastos acabaram com a ascensão social brasileira. Acabaram. Desagregaram tudo que nós poderíamos conquistar. Mas essa era a nova exigência que os governantes desse país deveriam ter sabido ouvir. Ou seja, é necessário agora lutar para criar esse serviço. Mas agora, por que eles não criaram? Por que eles não criaram? Não criaram por uma razão muito simples. De onde vem o dinheiro para que você possa criar uma escola pública realmente de qualidade? Vejam só que engraçado. Nós temos uma Constituição, 1988, ela foi aprovada, ou seja, 25 anos. Existe uma lei na nossa Constituição que diz assim: nós vamos criar um imposto sobre grandes fortunas, mas ele precisa ser regulamentado. O Congresso, na sua habilidade de negociação fantástica, demorou 25 anos e até hoje não conseguiu implementar um imposto que é constitucional. Entendeu? Então, mas por quê? Por que eles fazem isso? Porque eles preferem usar o dinheiro do BNDES e ficar dando pro senhor Eike Batista uma fortuna para ele ir lá depois pegar o Maracanã, que o Estado gastou 1 bilhão e 200 milhões de reais, certo? Para ele depois utilizar por 480 milhões de reais, pagáveis em 30 anos. Ou seja, vejam só que coisa fantástica. Eu que não sou empresário, que nunca abri um negócio nem nada, se eu tivesse que estar 480 milhões de reais em 30 anos para gerenciar o Maracanã, eu garanto que aquilo seria superavitário. Ou seja, o Estado está dando de presente para um conjunto de empresários que Deus sabe de onde, certo? Tudo aquilo que ele poderia estar explorando e tendo dinheiro para conseguir subvencionar aquilo que nós realmente precisamos. Então é por isso que esse segundo ciclo não começou. É porque você tem um modelo de conchavo político do Brasil que impede as verdadeiras reformas ocorrerem. Isso ficou muito claro para a população, ficou muito claro. Eles sabem muito bem que o dinheiro aparece. Eu lembraria só para finalizar de uma questão muito interessante. Por exemplo, em 2008 teve uma crise na Europa. Até então, todo mundo falava: olha, tudo bem, a educação está ficando ruim, mas a gente não tem dinheiro, a gente tem que ser responsável, a gente tem que ser rigoroso, tem que agir com rigor, a saúde está uma porcaria, mas a gente não tem dinheiro. De repente, quando os bancos começaram a quebrar, apareceu do nada 1 trilhão de euros. 1 trilhão de euros para salvar os bancos europeus. De onde saiu esse dinheiro? De onde? Ou seja, vejam que coisa interessante. Como assim não tem dinheiro? A questão é para onde está indo o dinheiro. É outra coisa. Para onde está indo o nosso dinheiro? Boa tarde, professor. Eu só queria fazer uma pergunta para o senhor assim. O senhor aqui comentou sobre a questão dos partidos políticos. Eu queria saber primeiro, o senhor é contra os partidos políticos na democracia? O senhor acha que não é um mecanismo democrático os partidos hoje? Tendo em vista que no regime militar os partidos não existiam. Esse é o primeiro ponto. Temos uma dificuldade muito grande com relação à questão dos impostos, principalmente com a classe média. A classe média alta, ela não quer pagar impostos, né? Mas ela quer, assim, mais benefícios e, assim, mais qualidade no serviço público, né? Temos, então, uma dificuldade, principalmente, assim, em ver como a gente vai pagar tudo isso. Como é que o senhor vê toda essa questão e, assim, uma análise mais econômica como na situação hoje do Brasil? Era isso que eu queria. Fazer umas tretas pra caralho. Pode fazer um bloco, pode fazer. Já começou. Então, sobre essas duas questões, partido e imposto. Primeira coisa, eu acho que deve ser levado muito a sério essa discussão que apareceu nas manifestações aqui do Brasil, que nós queremos governar sem partidos. Quer dizer, muitos acham que isso simplesmente significa uma deriva conservadora. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Desde maio de 68,
todas as forças de esquerda procuram pensar novas formas de organização política, que não necessariamente passem por partidos. Isso não significa ser radicalmente contrário a partidos, mas significa se perguntar de onde saiu a ideia de que só partidos podem ter o monopólio da representação política. Por quê? Não há nenhuma razão para isso. Não há nenhuma razão para que nós possamos admitir que existem movimentos, existem organizações, existem indivíduos que eles querem se organizar de outra forma. Eles têm o direito de procurar novas formas de organização. Vejam que interessante, mesmo se nós continuarmos na estrutura da democracia parlamentar, por que, por exemplo, um movimento não pode eleger um deputado? Por que o indivíduo não pode concorrer como candidato independente? Não há nenhuma razão para isso. A democracia não se enfraquece por causa disso. Não há nenhum enfraquecimento da democracia por causa disso. Não é possível ficar nessa dicotomia do tipo, não, tudo bem, a ditadura não queria... O que não é totalmente verdade, que a ditadura brasileira tinha 2 partidos. Né? Quer dizer, o que acontece, bem, a estrutura partido existe em vários lugares. Né? Existiu inclusive em ditaduras. O que insistiria é necessário, uma questão me parece fundamental, é necessário confiar no povo, é necessário ter confiança no povo, é necessário saber, eles vão saber se organizar da maneira como eles acham melhor, eles vão conseguir criar movimentos da maneira como eles acham melhor, talvez sejam movimentos pontuais, que tem uma pauta específica, e depois eles se reconfiguram de outra forma, depois as pessoas entram em outras estruturas. Isso não faz nenhuma diferença do ponto de vista da democracia. O que a democracia não suporta, e isso nós aceitamos muito bem até agora, é não ter densidade popular e participação popular, como acontece aqui no Brasil, onde o povo só aparece de 4 em 4 anos para ficar lá referendando, certo? Afinal de contas, qual é a maioria parlamentar que vai aparecer no Congresso e quem é o candidato do partido que a gente vai votar. Então, isso é o que é impossível. O que nós precisamos é de um processo efetivo e contínuo, constante de participação popular. Sobre impostos, eu diria o seguinte, existe uma colonização, uma espécie de mantra, sabe aquele mantra que dá que é, na verdade o mantra do Brasil é assim, o imposto fica muito, sendo que, olha que coisa engraçada, quer dizer, em qualquer lugar do mundo, um banqueiro nunca pagaria 27% de imposto do seu imposto de renda, pagaria 50%, 60%, até nos Estados Unidos ele paga 35%, aqui ele paga 27%, certo? Na verdade, o que acontece é que todo o nosso imposto está sobre consumo e não sobre renda. Só que quem é pobre sente mais o imposto sobre consumo, é claro, porque isso vai corroer mais o seu salário. Então o que a gente precisa é tirar o imposto do consumo e botar na renda, porque ele é mais justo, porque esse é um processo mais justo. Dessa forma, as pessoas elas vão ter condição de ter o seu dinheiro de maneira mais efetiva. Mas esse debate desapareceu. Esse debate desapareceu. Não se debate sequer imposto sobre grandes fortunas, não se debate imposto sobre consumo conspícuo, não se debate imposto sobre transações financeiras, nada disso. Então é claro que o Estado nunca vai ter dinheiro para fornecer aquilo que nós esperamos. Professor, eu gostaria de fazer 2 perguntas. A dívida do Brasil foi paga ou não foi? Estão mentindo para nós. Isso tem que se esclarecer. Segunda pergunta. Segundo eu estou sabendo, quando o governo, não vou falar o nome dele, assumiu, era 600 milhões de dólares de dívida interna. Hoje é trilhões. Isso significa alguma coisa ou não? Porque se não significa, é muito fácil de resolver o problema do brasileiro. O Banco Central está ali. R$1.000 para ti, ou tu quer quanto? É só fazer ali, cara. Significa alguma coisa ou não? Isso tem que ser esclarecido. Nós temos que deixar de viver na mentira, meu professor. Não, com certeza, eu diria o seguinte, significa que nós somos muito mais dependentes do sistema financeiro brasileiro do que o governo gostaria de nos fazer acreditar. Certo? Vejam que coisa fantástica. Nós, quando se fala, bem, não é possível quebrar um banco no Brasil. Não é possível você perder dinheiro abrindo um banco no Brasil. Certo? Porque, afinal de contas, olha que coisa interessante. Num dado momento,
O governo, percebendo que a economia não decolava, começou a pedir, pelo amor de Deus, onde está o espírito animal dos empresários brasileiros. Só que eles esqueceram um dado muito singular, é que talvez não existam mais empresários brasileiros, não? Porque na verdade essas pessoas, elas deixaram-se até de ter empresas. Elas pegaram todo o seu dinheiro e jogaram no sistema financeiro. Peguem os caras da Fiesp, essa é uma federação mais fantástica que eu conheço na história da galáxia, certo? Perguntam qual é a empresa do senhor Paulo Scaff, o presidente da Fiesp. Quem são empresários de verdade? Ninguém mais é empresário. Todos eles têm imóveis, né? Estão lá investindo em imóveis, estão investindo no sistema financeiro, estão investindo em todos esses processos que na verdade simplesmente fazem o Brasil se transformar numa das maiores plataformas de valorização do capital do mundo, né? E fazem, por exemplo, uma coisa muito concreta que faz com que todos nós sintamos na pele. Por exemplo, no Brasil é muito normal você chegar e falar: não, o que você está fazendo? Eu estou investindo em imóveis. Até o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fala: não, agora eu estou investindo em imóveis, certo? Quer dizer, investir em imóveis, desde quando imóvel é investimento financeiro? Imóvel é um bem social, certo? Imóvel é alguma coisa que você tem direito de ter. Só que pelo fato de nós tratarmos imóveis como investimento financeiro, vocês não conseguem mais comprar seus apartamentos, suas casas, porque eles ficam especulando em cima das nossas casas e dos nossos apartamentos, porque fica esse bando de urubus que tem lá 100 imóveis, tem 150 imóveis, 200 imóveis, porque esse é o direito de propriedade, certo? Se a propriedade deles arrebenta com o nosso direito de propriedade. Por isso eu diria o seguinte: numa situação normal, ninguém poderia usar imóvel como investimento. Ninguém poderia ter mais do que 5, 4 imóveis. Porque veja que situação, por causa disso nós não temos mais direito de comprar nossos imóveis, porque você tem uma explosão do valor. Explosão. Imagina pagar aqui, né, na Asa Sul, R$1,5 milhão de reais, 2 milhões por causa de um apartamento. O que é isso? Isso é uma loucura. Isso é uma situação completamente demente, né? Então, vamos fazer que nem quando apareceu aqui, vamos invadir o apartamento. Professor, com todo o respeito que eu tenho para sua pessoa, pela sua capacidade, que eu até quero aprender com o senhor, eu sou agricultor rio-grandense e tenho umas terras na Bahia, onde foi preso o senhor comandante Prado, com armas militares, há pouco tempo. O Lula sabe disso. Onde tem documento falso, com dinheiro da agricultura desviado para as Ilhas de Cainá. Eu acho que o senhor deveria pegar meu CPF para denunciar a Polícia Federal, porque eu estou denunciando o senador Suplicy. Sobre a dívida externa, se existe ou não. Professor, eu queria que o senhor comentasse alguma coisa sobre lei de imprensa no Brasil, se ela é possível, por exemplo, a gente implementar uma lei de imprensa como na Argentina, e a questão da reforma política que está sendo proposta, que a princípio a maioria da população não entende nada sobre alternativas ao que a gente tem aqui de modelo político. Esses dois assuntos, por favor. Bem, sobre lei de imprensa e sobre reforma política. Vejam só, eu já escrevi sobre essa questão, dizendo que eu não consigo entender porque que a mídia é, do ponto de vista econômico, o setor mais oligopolizado do mundo. Em todos os países do mundo você tem esse problema. Você tem grandes oligopólios. Quer dizer, o sujeito que produz
aquilo que você ouve é aquele que veicula e aquele que discute a mesma coisa. Ou seja, você tem uma confluência de produção, de difusão e de desenvolvimento que faz com que um setor fundamental da vida nacional acabe sendo oligopolizado. Não há nenhuma razão para que nós tenhamos uma lei antitruste, uma lei contra o oligopólio, também no setor da mídia. Não há razão alguma, certo? Isso é uma defesa para a pluralidade de opinião, com certeza. Certo? Sobre a questão da reforma política, eu insistiria muito no seguinte aspecto. Ela é colocada de uma maneira tal que é uma maneira vergonhosa, certo? Porque o que vira reforma política? Vamos perguntar para a população se vocês querem o quê? Vocês querem um senador com 4 anos ou um senador com 8 anos? O que é mais legal? Certo? O que vocês querem? Querem uma lista aberta ou vocês querem uma lista fechada? Ou seja, eles já definem de antemão o que significa política. Certo? Qual é o espectro da política? Quais são as questões da política? Isso é a mais profunda da canalice, da pilantragem que nós podemos imaginar. Certo? Isso é uma coisa completamente inaceitável. Política significa assim, é você que coloca as perguntas, é você que coloca as questões, é você que fala, não, olha, o que eu quero é pensar dessa e dessa forma o que significa gerir o Estado brasileiro. Essa questão é muito interessante, porque quando isso aparece, o que acontece? Não, o que é isso? Uma democracia plebiscitária, certo? Uma democracia participativa? Ah, isso não. Isso é um risco à democracia. O raciocínio é fantástico, porque é assim, mais ou menos o seguinte, é como se chegassem para vocês e dissessem, o aumento da participação popular é um risco à democracia. Se a gente aumentar a participação popular, não, a democracia fica em perigo. Você pode perguntar, mas espera aí, que diabo de democracia é essa? Onde a vontade popular, o poder soberano da população, a soberania popular é vista como um risco ao funcionamento democrático. Vejam, esse mundo invertido, esse mundo distorcido, é isso que eles procuram nos vender. Mas esse mundo não existe, a não ser na cabeça deles. Democracia sempre é e sempre foi soberania popular. Sempre foi a possibilidade que você tem de fazer o povo ser ouvido. Eu lembro, por exemplo, quando começaram a se falar as manifestações contra o aumento da passagem de ônibus, certo? Começaram então a pressionar os prefeitos e disseram, mas espera aí, e aí, você não vai aumentar, você vai diminuir a passagem? Um prefeito chegou e falou, não, se eu diminuir, vai parecer que eu estou abrindo mão da minha autoridade, porque eu fiz, porque o povo empurrou. Mas olha que coisa fantástica, esse sujeito tem uma visão medieval de autoridade. É uma visão que sai da Idade Média, certo? Autoridade, né, em democracia é capacidade de ouvir de maneira humilde aquilo que o povo fala. Certo? Isso é autoridade. Autoridade não é chegar e bater de frente e falar, não, eu vou mostrar que eu sou forte, então não vou te ouvir. Autoridade é ter a generosidade, a capacidade de ouvir e falar, não, de fato, quando você ouve, eu faço. É assim que a democracia sempre funcionou. Oi? Peraí. Então, gente, a gente vai fazer mais 2 perguntas, o professor tem que ir embora. Aí a gente vai vir do lado e depois volta para o meio, ok? Deixa eu vir para cá para não pegar a microfonia. Professor, ontem nós estivemos reunidos com o pessoal do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que inclusive, enfim, nós passamos por um processo de criminalização juntos aqui, e a gente conversava sobre quais seriam os próximos passos da esquerda para disputar corações e mentes nesse momento de mobilização intensa e profunda que nós estamos vivendo. E o pessoal do MTST dizia que a hora agora é de radicalizar, puxar grandes atos e grandes marchas nas periferias para avançar numa pauta de reformas estruturais e reformas profundas para de fato mudar, aproveitar esse momento para levar a agenda mais à esquerda. Nós acreditamos nisso também. Gostaria de perguntar para o senhor se o senhor acha que esse é o momento, que é uma tática acertada para a esquerda nesse momento, puxar a agenda mais à esquerda pelas reformas de base e as reformas estruturais que nós historicamente lutamos. Veja, o que eu acho é o seguinte, as pautas, elas estão na rua. Ninguém precisa inventar mais pautas. Elas foram todas enunciadas. Todos nós queremos uma sociedade mais igual, mais igualitária, mais justa. Certo? Uma sociedade onde nós não nos sintamos espoliados. Certo? Agora, como que se organiza? As pautas estão aqui.
sabe? Todo mundo sabe que se eu puder ter 10% do PIB para educação, aí sim nós vamos começar a ter uma educação minimamente de qualidade. Não essa história falaciosa de que não, olha, os royalties do petróleo, 75% dos royalties, a gente vai dar para educação. Quando vem? Não sei, cara. Sim, pode ser daqui a uns 5, 10 anos, se existe, vai, sabe, a gente passa, é muito interessante isso, você responsabiliza lá pra frente. Então você vai esperar um dia, quando os royalties vierem, você vai começar a lembrar, tinha essa lei. Ou seja, nada agora, nada para ser resolvido agora, tudo para ser jogado para frente. Mas quais são as pautas que a gente ouve na rua? As pessoas querem, de maneira muito clara, serem ouvidas, elas querem democracia direta. Elas querem uma democracia de verdade, não esses conchavos partidários, esses consórcios partidários com os quais o Brasil foi vendo, foi se acostumando durante esses últimos 20 anos. Quando elas se revoltam contra personalidades específicas, quando a população fica revoltada contra Renan Calheiros e contra todas essas pessoas, veja, isso tem uma razão muito precisa e muito clara. Elas já não aguentam mais essa impressão de que no final das contas a política brasileira é um jogo no qual todas as peças já estão decididas e todas as peças sempre ficam no tabuleiro. Nenhuma delas desaparece, elas sempre estão lá, ou seja, sempre estão lá fazendo uma continuidade, que é a continuidade do vazio de propostas, do vazio de inventividade, do vazio de criatividade. Vejam que coisa fantástica, depois de 2 semanas o governo resolve fazer um pronunciamento e apresentar algumas propostas para a população, né? Para tentar então ouvir o chamado clamor das ruas. Quais são as propostas que eles apresentam? Certo? Propostas que eles já apresentaram há meses atrás, certo? Quer dizer, tentando fazer um passe de mágica, né? Um truque, assim, olha, não, tá vendo essa proposta? Mas espera aí, essa proposta você apresentou no ano passado. Ou seja, nem capacidade de mentir eles já têm, entendeu? Eles não conseguem nem mais inventar nada. Mas isso demonstra muito claramente a completa inanição, o completo vazio que essas pessoas conseguiram jogar a política brasileira. Então, de onde vai vir a criatividade política necessária exatamente para conseguir colocar novas pautas? A gente não precisa de novas lideranças, a gente não precisa de novos líderes, a gente não precisa de nada disso. A gente precisa que a rua seja ouvida pela primeira vez na história desse país. Não precisa ficar esperando alguém chegar e apresentar. Não, veja, eu tenho uma ideia. Não, a rua está cheia de ideias fantásticas. Essas manifestações estão cheias de ideias. Basta que nós tenhamos capacidade de simplesmente avaliá-las. Ninguém tem um interesse em avaliar, em simplesmente ver. Veja a história do Tarifa Zero, certo? Tem 35 cidades nos Estados Unidos que aplicaram Tarifa Zero. Tem uma cidade na Bélgica, uma cidade na Estônia, tem X cidades do mundo que aplicaram. Tem vários lugares que aplicaram, por exemplo, uma tarifa de algumas regiões da cidade, e não da cidade inteira. Ninguém nunca teve a dignidade de discutir, de apresentar, de ir na cidade onde foi implementado e ver como funcionou ou como não funcionou. Então, eu insistir nesse ponto, as pautas elas já estão dadas. Basta realmente nós respeitamos. Boa noite toda a companheirada. Professor, a gente, há 4 anos atrás, começaram aqui em Brasília prender as lideranças, ou seja, os cabeças dos movimentos sociais de Brasília. Começaram a criminalizar. Hoje, eu sou da Estrutural, Movimento Pro Moradia da Estrutural, e hoje os nossas lideranças são processados, deles tem 42 processos, só eles foram investigados, e os grandes empresários, que são os grileiros em Brasília, não foram investigados. Eu queria agradecer essa colocação, porque eu acho que ela é extremamente importante. Isso demonstra um dado muito estrutural do chamado Estado Democrático de Direito no Brasil. É a maneira com que ele se organizou através de um processo de criminalização brutal de todos os movimentos sociais. Ele tentou criminalizar de uma maneira absolutamente vergonhosa todos os movimentos sociais. Por quê? Porque passava-se a ideia de que, afinal de contas, qualquer coisa que vai contra a lei hoje posta é algo que não pode ser aceito.
Mas, no entanto, a democracia, ela sempre usou esse espaço do que ainda não é legal, do que ainda é, de uma certa maneira, fora da lei. Vejam, por exemplo, o que era greve nos anos 20. Greve nos 20 era um crime. No entanto, foi graças a esse crime que hoje direitos fundamentais estão presentes em várias camadas da população. Essas pessoas que ficam falando sobre violência sobre vandalismo, coisa assim, eu gostaria de lembrar o seguinte: na França, que é um país que eles gostam de visitar, muitas vezes, quando você tem conflito na fábrica, uma das maneiras de negociar é a seguinte: os operários sequestram o dono da fábrica, né? Eles sequestram o dono da fábrica, eles prendem um cara aqui, fala legal, você só sai daqui quando a gente terminar a negociação. Disse algum policial resolveu entrar para salvar o sequestrado? Ninguém. Por quê? Porque as pessoas entendem que esse tipo de violação é algo interno à democracia. A democracia funciona assim, ela funciona através desse tipo de luta. Sem essa luta, ninguém anda para lugar nenhum. O que eles querem é uma democracia sem manifestação. Eles querem uma democracia sem povo. Eles querem a democracia da campanha publicitária. Assim, vocês são legais quando vocês aparecem no fundo de uma campanha de jeans, entendeu? Aí fica lá toda aquela manifestação bonita, enquanto tem um cara vendendo jeans aqui na frente. Essa democracia é a democracia que eles sonham. Agora, a democracia, quando vai o povo com raiva e vai mostrar claramente que ele está com raiva, que ele não aguenta mais e que ele tem urgência e que ele exige a urgência e que por isso ele para a legalidade, esse tipo de democracia eles não querem nem saber, eles não querem nem ouvir. No entanto, é essa democracia que realmente amplia os direitos fundamentais de todos nós. Bom, gente, eu queria agora então agradecer a presença do professor Safatli, pedir uma salva de palmas para ele. Eu acho que essa aula é muito importante para a gente conseguir estar juntos aqui, se reunir e canalizar a nossa indignação à esquerda, para a gente ter a consciência que a gente está numa disputa por uma nova sociedade, para a gente ter certeza de que nós não queremos mudança pouca não, a gente quer mudanças radicais e profundas. Então eu acho que essa aula foi muito importante para a gente reafirmar isso, para a gente ter isso em nossas mentes, isso em nossos corações e seguir lutando cada vez mais alto, voando cada vez mais alto. Então eu queria só agradecer a presença de todos vocês, queria agradecer essa oportunidade que vocês me deram de poder vir aqui falar com vocês e dizer para vocês mais uma vez que a partir de agora nenhum passo para trás. Vamos mostrar para eles que o nosso desejo é mais forte.